Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Câncer. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento, caminho e amor para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Vamos lá. O 4 de copas, o 6 de espadas, o diabo, e o 10 de ouros. Enquanto eu embaralhava, vinha uma energia muito forte de cansaço e desânimo. Você tá muito cansada. Eu vou abrir a outra fileira para poder esclarecer melhor. 9 de paus, oito de espadas, o julgamento, o rei de copas, esse é um momento em que você está se sentindo muito cansada. E esse cansaço, ele está muito relacionado com os seus sentimentos. E às vezes a gente inicia uma jornada, né, na luta por um sentimento, e esse sentimento, ele, por mais lindo e verdadeiro que ele seja, a gente pode se cansar. E
Só que quando a gente fala de sentimento, principalmente quando a gente fala de amor, a gente escuta muito dizer que tudo tem que ser bom, sabe? Que se esse amor é verdadeiro, se esse amor é real, as coisas têm que ser todas boas. A pessoa tem que ser a pessoa, tem que ser uma pessoa muito boa para você, tem que te valorizar muito, tem que dar tudo certo, tem que te tratar de forma incrível, tem que te receber e te compreender instantaneamente. O problema é que nós mesmos não somos essas pessoas. E aí isso gera uma dúvida, né? Será que nós estamos em condições de oferecer o amor que a gente espera receber? Ou será que talvez o amor ele não seja assim tão exato? Existe uma frase de John Nash em que ele diz: somente nas misteriosas equações do amor é que alguma lógica real pode ser encontrada. E essa frase ela tem um contexto muito relevante para essa leitura, porque ele diz ela direcionada à pessoa que ele ama e que permaneceu do lado dele depois dele ter enfrentado por muito tempo a esquizofrenia, né? Depois ele viveu, né, com esquizofrenia e esse e nessa jornada de vida ele fez coisas, inclusive coisas ruins para essa pessoa que ele ama. Nem por isso ele a amava menos. E com isso, eu não estou querendo romantizar o sofrimento ou dizer que vocês devam aceitar ser maltratados por alguém apenas por vocês sentirem, apenas por vocês amarem essa pessoa. Pelo contrário, a gente sempre deve conscientizar as pessoas que nos amam de um possível mal que elas possam estar nos fazendo, né? A gente sempre deve dizer, quando necessário, dizer: olha, você está me machucando. É isso mesmo que você quer fazer? E, e essa é uma leitura delicada, é uma leitura difícil, porque ela fala justamente dessa dualidade. Às vezes as pessoas elas vêm até nós e elas dizem assim: olha, não, tal pessoa fez tal coisa, então larga, deixa. E, e às vezes isso dói muito mais do que o sofrimento que a pessoa que a gente ama nos causou. Porque leva o nosso sentimento para esse lugar frágil, superficial, líquido. Esse lugar onde o amor ele é sempre uma decisão prática. Mas toda essa ideia que às vezes é sustentada no contexto da autovalorização, né? Muitas pessoas chamam isso de autovalorização, de auto-amor, e muitas vezes elas estão falando apenas de egocentrismo mesmo. Não necessariamente de egoísmo, mas de egocentrismo. Se colocar no centro de todas as coisas, como se tudo que acontece no mundo tivesse que acontecer de uma maneira que fosse agradável para você. E isso não é realista.
E às vezes as pessoas acham que vão nos consolar, ou nos animar, ou nos motivar dizendo isso, e isso só nos entristece, principalmente porque transforma muita coisa que pra gente tinha sentido e que pra gente era sentimento em simples prazer. Prazer de convívio, prazer de benefício, né? Então tudo tem que ser sempre prazeroso para nós, porque quando não for suficientemente prazeroso, a gente dispensa, a gente troca. E para algumas pessoas isso faz muito sentido, porque algumas pessoas elas vivem a sua vida sem ter o amor, sem ter o sentimento como algo que é tão prioritário no seu caminho por muitos motivos que a gente não vai deliberar aqui, mas não tá errado, sabe? Tem pessoas que estão vivendo outro contexto, outra jornada, mas você não é os outros, né? E E muitas pessoas acham, novamente nesse contexto do egocentrismo, que a sua experiência de vida ela representa o todo, mas não representa. E até quando a gente lê, assiste uma leitura, às vezes a gente está buscando isso, né? Buscando uma generalização, buscando uma resposta que resolva as coisas de forma genérica. E uma das grandes mensagens dessa leitura é justamente isso, né? Não tem essa resposta. E alguns de vocês vieram aqui procurando a resposta que, de forma genérica, né? Aquelas respostas do tipo fica ou larga, né? Insiste ou desiste. E a resposta é não. Não tem essa resposta. Porque não é sobre isso. E essa carta, ela representa todo esse momento, porque essa copa que representa aqui um amor verdadeiro trazido pelos céus, ela paira diante desse personagem que se vê apático, entristecido, cansado diante de outros 3 sentimentos ali no chão, né? Que representariam aqui sentimentos mais terrenos ou que foram decepções, digamos assim. Muitos de vocês estão sentindo esse cansaço. Esse cansaço da maneira como uma relação está, esse cansaço de lutar por um sentimento. E esse cansaço, ele gera uma perturbação, uma dualidade muito grande na sua mente, no seu coração, porque você não quer sentir isso, né? Você tem uma referência de que quando a gente sente isso, é o momento da gente deixar, da gente largar, da gente tirar da nossa vida. Então você se sente até um pouco culpada em sentir isso. Mas isso é uma questão de maturidade. Isso é uma questão de maturidade porque às vezes, sabe, quando a gente tem um filho, às vezes os nossos filhos eles fazem coisas que a gente pensa assim: nossa, o que eu fui, onde eu fui me meter, né? Onde a paternidade, a maternidade me enfiou. E o exemplo dos filhos é uma coisa muito relevante porque a gente tende a considerar a paternidade ou a maternidade como se fosse uma obrigação afetiva, né? Como se os nossos pais ou as nossas mães tivessem a obrigação de nos amar. Ou como se o amor ele fosse automático, né? Como se o amor ele fosse biológico e ele acontecesse junto com a reprodução. O que é uma visão completamente errada das coisas, né? Tem mãe que, depois de ter seu filho,
amarra ele dentro de um saco de lixo e joga no rio, como a gente já viu casos, né, absurdos na televisão. Então, não tem nada biológico que seja garantia de amor. Pode sim haver mães que já amavam os seus filhos antes de nascer, né? Almas que já estavam conectadas, mas outras vão conhecer o seu filho depois que ele nascer. Isso não está errado. Elas vão conhecer ainda o seu filho, se apaixonar pelo seu filho e amar o seu filho. E alguns pais não vão amar seus filhos, vão só ser responsáveis por eles, vão só fazer aquilo que é necessário, vão ser apenas colegas dos seus filhos e não é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente... Mas é uma situação realista. E a gente é educado a pensar que existem certos modelos para o amor, que em alguns casos ele é automático, e que existe uma maneira de dizer o que de fato é amor, o que não é, e o que é certo no amor e o que não é. Mas a grande mensagem aqui é que esse caminho ele é sempre um caminho individual, ele é sempre um caminho único, onde só você pode descobrir o que realmente está acontecendo na sua vida, e não adianta querer buscar um parâmetro externo para avaliar o que você deveria fazer, porque sempre existe um momento da nossa vida em que a gente tem que seguir o nosso coração. E novamente com o exemplo dos pais e das mães, quando eles decidem amar os seus filhos para a vida inteira, não é simples como manifestar um sentimento que eles já têm. Por mais que já exista esse sentimento, é uma escolha, é a decisão de continuar protegendo, buscando e ajudando os seus filhos, mesmo quando eles são pessoas extremamente desagradáveis de se conviver. E aqui nessa leitura a gente pode estar falando de dois casos, né? Para algumas pessoas, eu sinto que essa relação, existe uma conotação familiar muito grande aqui, né? Essa carta do 6 de espadas, ela representa, de certa forma, uma família, e a carta do 10 de ouros também. Então podem haver pessoas aqui que estão vivendo uma situação familiar, uma situação com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais. Mas com certeza, para muitos de vocês é com a pessoa que vocês amam romanticamente, né? E vocês estão cansadas de tanto lutar por esse sentimento, nutrir esse sentimento, e ele tá aqui. Ele é verdadeiro, ele tá aqui, ele é verdadeiro, mas ele ainda não tá da sua mão, né? Ele ainda não tá, você ainda não tá tocando ele. Isso daqui representa essa situação em que a gente tá lutando, mas ainda tá lutando, sabe? Tudo ainda é luta, e você tá cansada, desanimada, exausta. Com essa sensação de que o seu coração tá trabalhando na base do esforço, sabe? Tudo é uma preocupação, é muito sentimento, mas no meio desse sentimento, muita preocupação. Parece que todo sentimento implica em uma preocupação. E isso te oprime.
Isso gera em você esse estado de constante alerta, constante defesa. E a carta do Seis de Espadas, ela fala dessa travessia, né? Dessa partida, mas aqui partida no sentido de que você executa uma jornada, sabe? Você não parte para lugar nenhum, né? Partida no sentido de ir para algum lugar, de algum lugar. E ela representa, de certa forma, essa ideia de que vocês, essa ideia de incerteza, sabe? De que vocês estão fazendo essa grande travessia, mas nisso tem uma incerteza tanto sobre o que é deixado, quanto sobre o lugar para onde vocês estão indo. E essa família inteira, ela tá nesse barco, só que ela tá muito triste, né? Muito abatida. Então, é realmente vocês lutando com alguém. É realmente vocês lutando por alguém. Por um sentimento, por um amor, por uma pessoa, pelo amor da sua vida, por um filho, por um irmão, por um pai. Mas vocês estão ajudando essa pessoa. E é como se vocês fossem o barqueiro e essa pessoa fosse os tripulantes aqui. Você está remando sozinho nessa jornada. Isso cansa. Cansa porque você está lutando por alguém e você está lutando por alguém que, em alguns momentos, não luta por si mesmo. E isso aumenta ainda mais o peso, deixa as águas desse rio ainda mais densas. E remar fica cada vez mais custoso para você. E é toda essa preocupação, toda essa situação que deixa o seu interior tão desequilibrado e que faz com que você realmente pense besteira. Pense besteira em toda sorte de besteira, né? Inclusive, mas tem uma conotação muito provocativa nesses pensamentos. São pensamentos que, principalmente para quem é uma situação de amor, são pensamentos que te levam a pensar que tudo isso vai dar errado. E isso leva você para o seu lado, para um lugar muito sombrio. Um lugar de pensamentos muito sombrios, muito tristes. Inclusive com algumas pessoas pensando, às vezes pensando que essa pessoa que vocês estão lutando por ela, buscando, ajudando, ela pode ser uma pessoa muito maldosa nos seus atos, nas suas atitudes, em alguns dos seus atos e algumas das suas atitudes. Isso é uma questão muito difícil de se abordar, porque, novamente, né, a gente sempre ouve esse discurso de que só quem é completamente bom para nós merece o nosso amor, o nosso tempo. Mas aqui é completamente diferente. Aqui é realmente vocês lidando com uma pessoa que nesse momento não consegue ser merecedora
dentro desse conceito, essa pessoa não consegue nem visualizar isso. E é algo que eu já falei várias vezes aqui. Ajudar alguém nunca é fácil. E a pior parte de você ajudar alguém é que... A pior parte de você ajudar alguém é que você não pode exigir nada de alguém que precisa de ajuda. Você sabe que a pessoa precisa de ajuda, então a sua luta é por melhora. Não por... É muito comum a gente ver isso, né? As pessoas, elas falam assim, às vezes quem tem mais recurso fala assim, eu ajudei. Eu vou dar um exemplo, né? Eu conheci uma senhora que ela tinha uma pequena loja e nessa loja chegava muito papelão, né? E ela sempre guardava esse papelão ali na varanda que ficava do lado da loja dela para uma outra senhora, e as duas eram minhas amigas assim. E ela ia guardando esse papelão porque essa outra senhora que era pobre, né, vinha, recolhia esse papelão e vendia para fazer uma renda extra. E essa senhora que guardava o papelão para ela, que já era uma senhora que tinha uma condição financeira muito boa, né? Ela começou a pedir para outras pessoas, olha, quando vocês tiverem papelão, eu vou deixar o portão da minha varanda aberta, vocês colocam na minha varanda que a minha amiga vai vir buscar, né? A minha conhecida ali vai vir buscar esse papelão, porque ela tem uma condição financeira ruim, ela vende esse papelão para ter um dinheirinho extra. Um determinado dia, essa senhora passou na frente da casa dessa mulher que vendia o papelão e ela tava... E era tipo um fim de sábado, um domingo, qualquer coisa. E essa senhora que vendia o papelão, ela tava se divertindo, comemorando ali, sozinha na casa dela. E ela tava bêbada. Ela comprou a cervejinha dela, que ela gostava de beber, e ela tomou um pouco a mais ali. E ela tava bêbada. Depois disso, essa senhora que guardava os papelões para ela nunca mais guardou. E cortou qualquer tipo de contato, de relação, de amizade com essa senhora mais necessitada. E uma vez ela falou para mim, olha, eu não faço mais nada por fulana. Eu não guardo mais papelão para ela porque ela não merece. Porque ela gasta com bebida. E eu conhecia essa outra senhora mais necessitada e ela tinha uma história de vida extremamente sofrida, extremamente... com muitas dores, né? Muitas dores pessoais. E uma das coisas mais... Uma das poucas alegrias dela era chegar no fim de semana, comprar o fardinho de cerveja dela e tentar fazer o fim de semana um pouco mais alegre. E às vezes essa dor, essa tristeza dela era tanta que ela se perdia ali no álcool. Aí ela passava um domingo abatida, né, por conta daquela bebedeira, e na segunda-feira ela estava na rua catando papelão, fazendo os trabalhinhos dela e lutando a semana inteira para talvez viver mais um fim de semana nesse contexto. Então assim, veja que complicado isso, né? Uma pessoa que ela tinha mais recursos julgou a outra por conta do que ela fez nas circunstâncias do seu sofrimento, e quando ela diz, sabe, eu não faço mais por fulana porque ela não merece, é a mesma coisa que você dizer, tal pessoa não merece o papelão. O papelão. E aí você pensa, quem... A pessoa não merece um papelão, sabe? É tão pouco.
Como que você pode chegar ao ponto de dizer isso? Então, por mais que eu saiba que não havia maldade no que essa senhora disse, às vezes a gente diz um monte de besteira. Às vezes a gente mede as pessoas por coisas extremamente pequenas, às vezes a gente julga a vida das pessoas por conta de atitudes isoladas que elas têm ou por conta de situações de sofrimento que elas têm. Se essa outra senhora fosse uma alcoólatra, isso não significa que ela não merece um papelão. Significa que ela precisa de ajuda para lutar contra o alcoolismo. E é nesse momento, nessa linha tênue, em que as pessoas abandonam umas às outras ao invés de ajudar umas às outras. Em que as pessoas validam o seu egocentrismo, o seu egoísmo. Em que as pessoas se colocam no direito de julgar, de criar um parâmetro moralista, né, sobre o que é certo, o que é errado. Mas enfim, tudo isso gera em nós uma incerteza sobre as coisas. E essa incerteza, ela pode nos levar para essa dificuldade de ver as coisas com clareza, para essa limitação. Mas a carta do 8 de espadas, ela é uma carta que ela pode falar assim da opressão de algo bom, de você estar oprimindo algo que é valioso. Ou seja, é principalmente no sentido de você estar oprimindo o seu amor ao dizer que tal pessoa não merece que você faça determinada coisa. Eu nunca vou poder chegar aqui e dizer para vocês que vocês devem continuar seguindo esse caminho quando for um caminho tão difícil como esse. Porque eu estaria cometendo o mesmo erro que essas senhoras, o mesmo erro que as pessoas falam, que as pessoas que falam dessas ideias cometem. Eu estaria querendo, eu que não estou vivendo isso, que não estou vivendo o que você está vivendo, estaria tentando definir até que ponto você consegue chegar. Na verdade, a grande mensagem dessa leitura não é sobre dizer para você continuar ou para você desistir. A grande mensagem dessa leitura, ela é principalmente para dizer que o seu caminho ele tem valor, independente do momento em que ele para ou se ele continua até que isso tenha um resultado. Mas que esse caminho é só seu, tá? E que querer chegar a uma conclusão sobre isso a partir da vivência dos outros nunca vai funcionar no nosso próprio caminho. Você está cansada dessa jornada em que você tanto ama, tanto manifesta um sentimento, um cuidado, tanto ajuda, mas ainda sem resposta. Isso está deixando o seu coração oprimido, isso está fazendo com que você vivencie essa dúvida, essa insegurança, essa incerteza que por muitas vezes é como que uma grande provocação. E é que eu sinto que de fato existe essa energia de que as coisas negativas, inclusive as coisas negativas que podem vir dessa própria pessoa que você está ajudando, realmente elas te oprimem de alguma maneira, mas que tem um valor nisso, independente do resultado. E aqui nós temos um julgamento embaixo dessa carta do diabo que fala sobre um juízo sendo feito sobre essas coisas,
sobre a anunciação de uma libertação desse sombrio. E junto com a anunciação dessa libertação do sombrio, nós temos aqui a carta do 10 de ouros e a carta do Cavaleiro de Copas. E nós falamos sobre você não estar tocando essa copa que vem do divino, sabe? E a carta a copa que representa esse amor, essa pessoa. E a carta do Rei de Copas, ela fala justamente dessa transcendência, dessa união que é mística, desse amor que supera os limites do que é simplesmente terreno. E nessa carta nós fizemos exatamente essa interpretação, né, de um sentimento trazido pelos céus. E na carta do Rei de Copas ele está com essa copa na mão. Ou seja, é ele tocando, ele finalmente conseguindo fazer isso acontecer, essa união. E a carta do 10 de ouros, ela fala aqui, mais do que nunca, da felicidade. Da felicidade, da plenitude, do bem-estar e da felicidade. Ela é uma carta de ouros, então ela traz essa dimensão material, que pode ser uma questão aqui na situação de vocês, mas você pode entender como você e essa pessoa num ambiente feliz, num lar feliz, num lar que tem sustento, que tem recursos, que tem bem-estar, que tem tranquilidade, que tem paz. Vamos pedir aqui um esclarecimento. O 5 de espadas. Eu acho que aqui no fundo do maço nós temos também ele, ó, o 5 de espadas, tá? A força. A estrela. E o eremita, que nós temos aqui, né? O eremita. Olha só. O eremita. E aqui nós temos a torre e o 10 de copas. E o 3 de copas. E o papa. No fundo desse maço, o louco. Essa carta do 5 de copas, do 5 de espadas, ela vem aqui nessa fileira inicial, né, que é a mais desafiadora, e ela fala justamente principalmente desse sentimento que às vezes você tem de que essa pessoa que você está ajudando parece soar às vezes um pouco traiçoeira. Houve uma vez, um momento da minha vida em que eu estava ajudando uma pessoa muito amada com um problema de depressão. E eu investi, né, o meu dinheiro, do meu trabalho, eu deixei de fazer coisas, eu deixei de estudar na época, né? Faz muito tempo, mas eu deixei de fazer a minha faculdade, de iniciar a minha faculdade naquele momento para poder pegar o meu dinheiro que era contado na época e ajudar essa pessoa amada com esse tratamento no psicólogo que tinha se tornado algo grave. Depois de um tempo eu descobri que essa pessoa, ela mentia pro psicólogo. Ela inventou tudo, a configuração familiar dela, a história de infância dela, ela inventou tudo, era tudo mentira. E depois de um tempo,
essa própria pessoa confessou para mim que mentia e de certa forma se vangloriando disso. Ela se sentiu esperta por ter conseguido enganar o psicólogo. E são esse tipo de momento, sabe, em que a gente tá ajudando uma pessoa que a gente ama e a gente considera essas pessoas extremamente traiçoeiras. E realmente ela foi muito traiçoeira. Eu entendo por que ela fez isso. Eu entendo que ela se sentia atacada quando tantas pessoas disseram que ela precisava de ajuda, que ela precisava de um tratamento, de certa forma. E essa pessoa melhorou, tá bem. É uma das pessoas que é mais amáveis comigo hoje. E tá feliz. E não era sobre abandonar essa pessoa. Nunca foi. Era sobre uma pessoa que precisava de ajuda. E às vezes quando a gente tá mal e a gente precisa de ajuda, a gente faz muita besteira. Tá? Então, a carta da força, ela fala sobre ser forte e corajoso nesse processo, nessa travessia. Porque esse julgamento é o início, é a anunciação do início de um grande sucesso nessa situação. E a carta do eremita, ela me fala aqui justamente de dois aspectos. Ela me fala tanto do surgimento de uma consciência interior. É como se essa pessoa que você está ajudando, ela tivesse vivenciando a jornada do eremita, né? Então, assim, ao mesmo tempo que esse é um momento em que essa pessoa está adquirindo um conhecimento sobre si mesma, um autoconhecimento, uma consciência superior, uma luz interna, é a jornada do eremita. Então, é um momento em que essa pessoa está num aspecto solitário da sua existência. Uma solidão. Inclusive, isso daqui pode falar muito de depressão, né? A gente pode estar falando de você ajudando uma pessoa que está passando por uma depressão. Uma pessoa que está num aspecto muito solitário da sua vida e nesses momentos, essa pessoa ela não consegue compartilhar aquilo que você queria que ela compartilhasse com você, mas aqui novamente, né, sai o 5 de espadas, o eremita, que é esse ponto aí que a gente parou, e aí a torre. A torre falando de uma mudança, e depois dessa mudança, o 10 de copas, falando da felicidade e do amor. Principalmente para quem é uma situação romântica, aqui falando do amor. Da união, do amor e da família. É muito lindo essas duas cartas juntos, porque eu ainda tenho que inventar a palavra para dizer quanta felicidade e amor isso representa. E a carta do louco, a carta de número 0, né? Depois de tudo isso, uma carta de número 0, falando realmente que quando vocês chegarem nesse momento, quando isso passar, vai ser um recomeço feliz. Essa leitura, ela definitivamente não é para todos, e essa leitura, ela definitivamente, ela não tem o objetivo de te convencer a permanecer ou deixar nenhum tipo de situação, porque como nós falamos, o seu caminho, ele só pertence a você e não vai ser dessa forma que você vai encontrar uma resposta. Vai ser caminhando mesmo. E às vezes a gente quer deixar de caminhar porque a gente quer a resposta antes da vivência, né?
para se proteger, às vezes, de coisas que a gente acha que tem que se proteger delas, mas na verdade são coisas que a gente tem que viver. Então, é uma mensagem muito forte de que não tem como se proteger, tem algumas coisas que você não tem como você se proteger dela antes da vivência. E essa situação, que tem tanto amor da sua parte, é uma delas. Você entende o que deve ser feito no momento em que deve ser feito, vivendo. E isso não quer dizer que não vai haver dificuldade. A dificuldade que você já vem vivendo. Eu sempre falo que todas as leituras, algumas são mais rápidas que outras, mas elas são breves, né? Elas nunca são sobre muito além do tempo, então eu acredito que logo, logo vocês vão estar vendo as coisas melhorarem e força, desejo muita força para vocês, porque eu sei que é muito difícil, mas imagina que em algum momento, usando o exemplo da depressão, por exemplo, em algum momento vocês podem estar num relacionamento com alguém, em algum momento essa pessoa mesmo, vocês podem estar vivendo um amor com essa pessoa no futuro e vocês sofrerem de uma depressão e precisarem de ajuda e não conseguirem ser a pessoa que vocês queriam ser, por mais que vocês tentem. E vocês não iriam querer ser abandonados, não iriam querer ser deixados. E vocês não iriam querer que essa pessoa entendesse que vocês amam menos ela por conta de quem vocês não conseguem ser naquele momento. Então são casos e casos muito específicos, e novamente, isso não é sobre dizer aonde você deve ficar ou não ficar, o que você deve ou não fazer. É uma caminhada que você tem que descobrir nela. Isso é sobre vocês entenderem que não existe uma resposta genérica que resolva tudo isso. Não existe um manual para dizer o que é amor e o que não é amor. E às vezes, uma história de verdadeiro e profundo amor, como a que eu vejo aqui, ela pode ter muito desafio, muita luta e, infelizmente, pode ter atravessado caminhos de muito sofrimento. Então existe pelo menos uma pessoa aqui ouvindo essa leitura está atravessando esse caminho tão sofrido e eu sinto aqui agora com esses dois eremitas até que você também já passou por isso. Você já passou por isso. Pelo menos uma pessoa que está ouvindo aqui, você já passou por isso. Você também já foi essa pessoa que não conseguiu em muitos momentos ser a pessoa que você queria ser para as pessoas que te amam. Então, um conselho, amados, um conselho. Conselho para quem está nesse caminho. Três de espadas representa muito essa situação, né? Cavaleiro de ouros, três de ouros, nos dias de maior sofrimento,
você é o momento em que você está construindo as coisas que são mais valorosas e duradouras. E que vão colocar do seu lado e na sua vida um grande, fiel e espiritualmente elevado companheiro. Algumas pessoas precisavam ouvir isso. E para aqueles que essa jornada não levar aonde você queria que ela chegasse, ainda assim eu vejo que esses passos levam a esse reinício. E que se você está nessa jornada, existe algo que você só pode saber, ver, sentir, entender, vivendo ela. O mais difícil que eu saiba que é. E eu sinto muito. Eu espero que... E vou orar para que seja bom. Eu sinto que vai, mas eu sei que é difícil, então eu quero também deixar minha contribuição, que eu vou orar para que seja bom para todos vocês. E força, muita força, muito amor, muita luz no caminho de vocês. Fiquem bem e até mais.